Bem-vindos, amados irmãos e irmãs. No vídeo de hoje vamos explorar um tema fascinante e reconfortante: os sinais de que você foi escolhido por Deus, mas mesmo sem saber. Vamos nos aprofundar nas Sagradas Escrituras e descobrir como Deus nos chama e nos separa para cumprir seus propósitos. Vamos juntos explorar essa descoberta e encorajamento. Já vai se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like para ajudar o nosso trabalho e também ativando o sino das notificações para você receber os próximos conteúdos que estaremos postando aqui no canal. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes de ser formado no ventre materno. Começamos com um poderoso versículo do livro de Jeremias, no capítulo 1, no verso 5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus revela a Jeremias que havia escolhido desde o ventre de sua mãe, mesmo antes do seu nascimento. Isso nos mostra que Deus tem um propósito específico para cada um de nós, mesmo que não saibamos. Nessa poderosa declaração divina, podemos perceber a magnitude do amor e o cuidado de Deus por cada um de nós. Antes mesmo de sermos formados no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia e tinha um plano específico para cada um de nós. Essa revelação feita a Jeremias é um lembrete claro de que cada vida tem um propósito designado pelo próprio Criador. No Antigo Testamento, encontramos outros exemplos de pessoas que foram escolhidas por Deus mesmo no ventre materno. Um exemplo notável é do profeta Isaías, que recebeu uma visão extraordinária no capítulo 49, no verso 1. Ouça-me, ilhas, escutem, povos distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o ventre materno, Ele pronunciou o meu nome. Mais uma vez, vemos evidências de que Deus conhece e chama seus servos antes mesmo deles virem à luz. Efésios capítulo 1, do verso 4 ao 5. Escolhidos antes da fundação do mundo. Em Efésios lemos: pois Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vida. Essas palavras revelam que fomos escolhidos por Deus antes mesmo da criação do mundo. Ele nos destinou para sermos parte de sua família, adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, temos o privilégio de nos tornarmos parte da família de Deus. Essa adoção não é o resultado dos nossos próprios méritos, mas é um presente da graça divina de acordo com o bom propósito da vontade de Deus. Ser escolhido por Deus implica em ser chamado para uma vida de santidade. Efésios 1:4, Paulo destaca que fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É uma responsabilidade e uma bênção maravilhosa. Deus nos capacitou por meio de Cristo para vivermos de forma separada do pecado, buscando agradá-lo em todas as áreas da nossa vida. É maravilhoso saber que fomos escolhidos por Deus antes mesmo da criação do mundo. Ele nos destinou para sermos santos e irrepreensíveis e adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Essas palavras nos enchem de gratidão e nos encorajam a viver uma vida digna desse chamado divino. Que possamos sempre lembrar do amor de Deus por nós e buscar viver em conformidade com a sua vontade, refletindo a sua glória para o mundo ao nosso redor. João capítulo 15, verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16, Jesus nos diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi e os designei para irem e darem fruto,
fruto que permaneça. Essa passagem enfatiza que não somos nós que escolhemos a Deus, mas Ele quem nos escolhe. Ele nos chama para ir e dar frutos duradouros, cumprindo o seu propósito em nossas vidas. Quando refletimos sobre essas palavras de Jesus, somos lembrados de que nossa relação com Deus não é baseada nas nossas próprias capacidades ou méritos, mas sim em sua graça e escolha soberana. Assim como ele escolheu seus discípulos para seguirem seus caminhos e compartilharem o seu amor com o mundo, ele também nos escolheu para sermos instrumentos em suas mãos. Ao olhar para a história bíblica, encontramos muitos exemplos de pessoas que foram escolhidas por Deus para cumprir os seus propósitos. Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação. Moisés foi escolhido para libertar o povo de Israel do Egito e Davi foi ungido para ser rei de Israel. Em todos esses casos, Deus não escolheu as pessoas com base na sua sabedoria e força, mas sim por sua vontade soberana. Da mesma forma, Jesus escolheu seus discípulos para serem testemunhas do seu ministério e espalharem o seu evangelho pelo mundo. Eles não eram os mais sábios ou os mais poderosos, mas foram escolhidos por Jesus para fazerem parte do seu plano redentor. Essa escolha não se baseou em méritos humanos, mas na graça e no amor de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Em 1 Pedro encontramos essas palavras inspiradoras. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Essa passagem nos mostra que somos uma nação escolhida por Deus, um povo especial destinado a proclamar a sua grandeza. Mesmo que não saibamos disso, Deus nos separou e nos chamou para sermos luz em um mundo escuro. Na Bíblia, somos chamados de geração eleita, o que significa que Deus nos escolheu de forma especial. Assim como Israel foi escolhida como povo de Deus no Antigo Testamento, também fomos separados e chamados para sermos filhos e filhas do Altíssimo. Somos amados e valorizados por Ele, e isso nos dá um senso de propósito e identidade. Além de sermos uma geração eleita, Pedro nos chama de sacerdócio real. Isso quer dizer que temos acesso direto a Deus, assim como os sacerdotes no Antigo Testamento tinham. Podemos nos aproximar dele, buscar sua presença e interceder em favor de outros. Somos chamados a viver uma vida de santidade e serviço a Deus e ao próximo. Pedro nos lembra que somos um povo exclusivo de Deus. Somos diferentes, separados para um propósito divino. Não somos chamados para seguir a mentalidade e os padrões desse mundo, mas para viver de acordo com a vontade de Deus. Somos filhos e filhas, e isso nos capacita a viver de forma corajosa e ousada em meio às adversidades. Amados irmãos, as Escrituras nos revelam que Deus nos escolheu antes mesmo de nascermos, antes da fundação do mundo. Ele nos chama para cumprir um propósito único. Portanto, que possamos responder a esse chamado com coragem e dedicação, confiando que Deus nos capacitará e guiará ao longo de nossa jornada. Que possamos buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas, sabendo que cumprir seu propósito trará plenitude e significado verdadeiro. Que a graça de Deus esteja conosco enquanto buscamos cumprir o propósito pelo qual fomos escolhidos. Que Ele nos conduza em cada passo do caminho, guiando-nos pelo seu amor e nos fortalecendo em todas as circunstâncias. Que possamos ser luz e sal neste mundo, testemunhando o poder transformador de Deus em nossas vidas.
que estejamos sempre prontos para aceitar o chamado de Deus e cumprir o propósito único que Ele nos reservou. E que essa jornada seja cheia de bênçãos, desafios superados e vidas impactadas pelo amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, graça e paz, e te espero no próximo vídeo.